É conhecida a frase do inglês Samuel Johnson, que ele é do século XVIII, o patriotismo é o último refúgio de um canalha. A frase acabou distorcida. Johnson referia-se a uma situação específica da política do seu tempo. Não hostilizava ou renegava os patriotas, então uma corrente política. Criticava vigaristas que passaram a se abrigar sob tal manto, pervertendo ideias que considerava virtuosas. Nestes dias, o liberal brasileiro está obrigado a dizer: a direita é o último refúgio de um canalha. Hã? Oh, Reinaldo, por que você não disse que é a esquerda? Porque eu não tenho compromisso nenhum com a esquerda. Eu discordo do que eles pensam. Não tem nada a ver comigo. Agora, o liberalismo, ele tem identidade. É claro, o liberalismo não é de esquerda. O liberalismo é uma corrente de pensamento à direita. Agora, se vigaristas começam a se abrigar ali, o liberal tem a obrigação de apontar. Nesta quarta, né, dia 11, eu fiz o que não faço quase nunca. Acompanhei um tantinho nas redes sociais as reações de grupos organizados de direita à sessão do STF que decidia se medidas cautelares impostas pelo judiciário a parlamentares devem ou não ser submetidas à respectiva Casa Legislativa. As direitas, porque são vários grupos, são várias tendências, são várias correntes, não estavam entendendo nada. Os ditos direitistas, excetuando-se raras ilhas de compreensão, esmeravam-se em vomitar ignorâncias contra todos os políticos. Sentem-se moralmente superiores a seus antípodas por atacar a política ela mesma em toda a sua extensão. O mal dos adversários estaria na seletividade. Ah, entendi. Os esquerdistas se orgulham de olhar no olho de suas vítimas antes de atirar. Justiça que enxerga. Já a direita de que falo, atira antes de olhar. Justiça cega. Né? Porque a direita costuma dizer assim: os esquerdistas, eles têm os bandidos deles, não sei o quê, que eles defendem. Ah, é verdade. É verdade, e eu os condeno por isso. Agora, essa gente que sai atirando sem nem olhar a quem, né? Por que a justiça tem olho vendado? Porque se quer dizer que ela toma decisões sem olhar as pessoas, para não privilegiar ninguém. Né? Então, uma justiça que enxergasse com um olho só estaria vendo só um lado da coisa. Agora, a justiça cega também, que em outro sentido, né? Aquela que sai atirando para todo lado, sem olhar o que está em coisa, aí não dá. Aí não dá, e é isso que temos hoje. E é isso que está conduzindo o país a ter uma situação eleitoral em que Lula é o primeiro e Bolsonaro é o segundo. Eu vi antipetistas fanáticos, anticomunistas patológicos e convictos fascistoides de direita aplaudir o voto de Luiz Roberto Barroso, junto com a esquerda. Aquele cheiro de sangue no ar. O que a etimologia ensina sobre canalha? Resposta: cachorrada. Canalha vem da palavra italiana, vem de cane. Cane, cachorro, cão, né? E esse sufixo quer dizer um bando de. Cachorrada. Bando de cachorro, né? Cachorro no sentido que quer morder, né? É que o doutor lavou o seu relativismo constitucional com o linchamento do senador Aécio Neves, que não era nem citado naquela ação. Aécio não era citado, ela foi proposta antes do Aécio. Seu voto ia apertando todos os botões quentes da política, para empregar uma expressão que Humberto Eco cunhou muito antes de conhecermos o bueiro do capeta das redes sociais. Humberto Eco era um intelectual italiano, um especialista em semiologia, semiótica, linguagem, etc. E ele foi o primeiro a usar a expressão botão quente. O que é o botão quente? É quando, assim, existem determinados temas na sociedade que mobilizam a sociedade. Então o político, quando ele quer causar onda, ele vai lá e aperta. Né? Então, vamos usar um exemplo recente. Os gays estão tomando conta da sociedade brasileira. Aperta esse botão. Hein, Bolsonaro? Pá. Violência é um botão quente. Os bandidos vão acabar com o Brasil. Aperta esse botão. Para ir deixando as pessoas intranquilas, desassossegadas, para que elas
pensem menos e reajam mais. Entenderam? Pensem menos e reajam mais. Que é sempre o pior caminho. Hã? Sem vergonha na toga e da toga, o doutor começou atacando o foro especial, que não estava em julgamento. Esse é outro botão quente. Não é botão quente? Acabar com o foro. Vamos acabar com o foro especial! Que se chama foro privilegiado. Chama não, dizem por aí se é foro privilegiado, que é uma expressão cretina. Infelizmente surgida na imprensa. E o Barroso não teve dúvida de chamar de foro privilegiado lá. Ele quer acabar. Ah, você acha bom acabar? Então vamos ver. Ah, tá. Então um juiz do Supremo um dia vai depor por um juiz de primeira instância, é isso? Os parlamentares só estariam protegidos na tese do Barroso em relação aos crimes cometidos no curso do mandato. Parece bom, né? Parece bom, ué. Antes não. Então, Fábio, ficamos assim. Um deputado lá de Arapiraca... Não, vamos pegar uma cidade que não existe. Um deputado de Xiririca da Serra tá com processo lá. Juiz de primeira instância. Aí ele se elege deputado federal. Aquele processo continua a correr. O juiz local, temos ao todo 16 mil juízes no Brasil, considerando todas as instâncias e tipos de juízes. De repente, inimigo dele, tal, manda prender. Aí então tem que mandar prender o cara que é deputado federal. Só que a Constituição não permite a prisão de deputado federal. Então você terá uma lei em que, ao mesmo tempo, a justiça manda prender e a outra impede que se prenda. É isso que o Barroso quer. Será que esse é um bom caminho? E mandar prender o ministro do Supremo, pode? Se ele não tem foro, pode. Porque pela proposta dele só tem foro, só ficam foro os presidentes de poderes. Mas essa é uma tese que pega. Pega. Porque se cria a falsa impressão de que ninguém pune político. Não é verdade. Eu estou aqui na contramão, eu tô aqui no... Atenção, eu estou aqui, eu sei a sua visão, meu querido, minha querida. É que político faz o que bem tem, não é verdade. Não é verdade. Isso que estão querendo fazer vai piorar as coisas. Muito bem, ele falava contra o foro, a direita salivava. Depois apelou à metáfora dos peixes pequenos, sempre punidos, e dos graúdos, sempre impunes. Mas Baba, aliás, fazia uma paráfrase vagabunda, né? Do Padre Vieira, Sermão de Santo Antônio aos Peixes, que usa essa imagem do peixe grande, do peixe pequeno. E eu lembrei na minha coluna, poderia ser o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, do Padre Vieira, mas era só o proselitismo esquerdopata de Barroso aos tolos. Dinheiro, ensinou Barroso, tem de passar pelo banco, ou a corrupção está comprovada. E se é assim, pode-se rasgar a Constituição em nome da honestidade. É precisamente o que faz a esquerda mundo afora, isso é uma tese de esquerda. Ele nem teve a delicadeza de dizer qual foi a contrapartida ou promessa oferecida pelo senador Joesley Batista, o que poderia caracterizar a corrupção passiva. A cachorrada se afogava de prazer na gosma peçonhenta. A ficha das direitas não caiu nem quando, negando a sua condição de ativista judicial, Barroso afirmou ser contrário ao STF legislador e interventor, mas só nas matérias de natureza constitucional. Nas outras, ele disse que tudo bem. E mesmo em matéria constitucional, ele falou, eu sou favorável a que o Supremo legisle, não disse com essas palavras, mas foi o que quis dizer, em matéria de direitos de minoria e proteção às regras da democracia, ou seja, quando der vontade, quando der na telha. Não por acaso é o gênio da raça que resolveu fazer uma interpretação extensiva de habeas corpus e, pimba, decidiu legalizar o aborto até o 3º mês de gestação. Não ficou claro se o assassinato do feto, que ele quer, né? Feto que não pode nem correr nem se defender, é um direito de minoria ou uma regra da democracia. Então esse senhor foi dar um habeas corpus para uma mulher que havia submetido voluntariamente ao aborto, dar o habeas corpus a ela e ao médico, até irrazoável, dar o habeas corpus. Ele aproveitou e disse que o aborto até o 3º mês de gravidez é legal. Embora o aborto seja proibido pelo Código Penal, a não ser em caso de estupro e risco de morte da mãe. Né?
Então Barroso resolveu se comportar como deputado, como senador. Ele quer ser deputado como senador, ele que atravessa a praça e vai se candidatar. Por 6-5, depois das adaptações, decidiu o STF que a Justiça pode sim aplicar a parlamentares as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, mas tudo que afeta o mandato deve ser submetido à Casa Legislativa a que pertença o punido. Das aberrações, acabou dando a menor. A confusão agora vai se estender às Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, porque vai ter juiz a rodo suspendendo o mandato de deputado estadual e de vereador. A direita dos humores pegajosos, constatou a minha mulher, quando eu fazia a coluna, ainda agora se afoga em secreções de puro rancor. Queria ainda mais inconstitucionalidade, que o Brasil sobreviva ao patriotismo dos canalhas. É isso aí.